Por causa da atitude das duas filhas de Ló, dois povos vieram à existência: os Moabitas e os Amonitas. Sem os Moabitas não existiria Rute, e sem os Amonitas não nasceria Roboão, ambos peças-chave na linhagem de Cristo. Sem Roboão, Jesus não seria o filho de Davi, e sem Rute, Jesus não seria o leão da tribo de Judá. Ao analisar a passagem bíblica que faz alusão às duas filhas de Ló, invariavelmente o leitor fará um julgamento. Se o julgamento é inevitável, sigamos a recomendação de Cristo: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jó 7, versículo 24. No caso das filhas de Ló, temos que abrir mão da aparência e julgar o comportamento delas segundo a reta justiça. Antes de exterminar os povos de Sodoma e Gomorra, Deus deu aviso a Abraão do que haveria de fazer. Gênesis 18, versículos 17 a 22. Sabedor de que o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra já estava determinado, Abraão perguntou a Deus se os justos seriam destruídos, juntamente com os ímpios. Gênesis 18, versículos 23 a 25. Abraão perguntou a Deus sobre a possibilidade de existir 50 justos na cidade, e se Deus pouparia a cidade em função desses 50 justos. Deus respondeu que não destruiria a cidade. Gênesis 18, versículo 26. Como a possibilidade de existir 50 justos na cidade era pequena, Abraão conseguiu reduzir o número para 10 e Deus foi taxativo: não a destruirei por amor dos 10. Como não havia 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, 2 mensageiros, anjos, foram enviados à cidade de Sodoma, onde Ló residia com a sua família, após apartarem-se de Abraão. Os anjos concitaram Ló e sua família a deixarem a cidade, apressadamente. Mas como se demoravam, os anjos pegaram os 4 membros da família pelas mãos e os arrastaram para fora da cidade. Já fora de Sodoma, os anjos ordenaram à família de Ló que escapassem para o monte e que não ficassem nas campinas de Sodoma e Gomorra e nem olhassem para trás. Ló rogou aos anjos que deixasse sua família escapar para uma cidade pequena, que posteriormente recebeu o nome de Zoar. Quando o sol estava nascendo, desceu fogo e enxofre dos céus e destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, bem como tudo o que nelas havia. Naquele momento, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Ló, bem como as suas 2 filhas, eram justas diante de Deus, porquanto não foram destruídos, juntamente com Sodoma e Gomorra. Antes de saírem de Sodoma, Ló concitou os seus genros a deixarem a cidade. Mas eles zombaram de Ló, o que demonstra que as filhas de Ló estavam prometidas àqueles homens. Com medo de habitarem na cidade de Zoar, Ló, com suas 2 filhas, foram morar no monte e se instalaram em uma caverna. Com o passar do tempo, a filha mais velha de Ló conversou com a filha mais nova e expôs a seguinte problemática: nosso pai é velho, e não havia na terra homem que, segundo o costume, as conhecesse. Gênesis 19, versículo 31. Em seguida, a primogênita apresentou uma solução: embriagar o pai com vinho e se deitarem com ele. Gênesis 19, versículo 32. Por fim, ela dá o motivo do seu intento: conservarem a descendência de Ló. Gênesis 19, versículo 32. Se analisarmos a questão segundo a concepção do homem da atualidade, o veredicto é rápido e pesado: 2 filhas desavergonhadas. Mas, se analisarmos o evento com os olhos do homem daquela época, teremos outro veredicto. Já é sabido que na era patriarcal, era desonroso para uma mulher não ter filhos, e era até motivo de chacota e disputas. Como exemplo, temos Sara que, sendo estéril, deu a Abraão a sua serva, Agar, para que Sara tivesse filhos, por intermédio da escrava. A tristeza e a amargura de uma mulher impossibilitada de dar descendência ao marido eram indescritíveis, como se observa em Ana. A preocupação das filhas de Ló não era com elas mesmas, pois não havia homens na terra que, como ditava o costume, que entrasse a elas. Os possíveis genros de Ló foram dizimados, por permanecerem em Sodoma, o que testifica que não eram justos. A filha primogênita de Ló, após considerar que a mãe havia morrido e que o pai não tinha descendente homem, preocupou-se com a descendência de Ló, assim como Tamar preocupou-se em prover descendência ao seu falecido marido,
quando ela se deitou com seu sogro Judá. Hoje anunciamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas essa confissão só é possível em virtude da fé da estrangeira Tamar, que não mediu esforços ao providenciar descendência ao seu marido Er, mesmo que isto pudesse custar a sua vida. A atitude da estrangeira Tamar foi tão nobre que o nome dela consta na linhagem de Cristo, e dela as Escrituras dão testemunho de bem-aventurada. Devemos considerar também que, à época de Ló, as regras sociais de coabitação ainda estavam sendo estabelecidas, sendo certo que Caim e Sete tiveram que se relacionar com as suas irmãs para terem descendência, pois Adão viveu 800 anos, após gerar Sete, e gerou filhos e filhas. Além das questões próprias aos primórdios da humanidade, quanto à procriação, há outros exemplos na Bíblia de relações incestuosas, como foram os casos de Jacó e suas duas esposas, que eram irmãs. Devemos recordar que as famílias que surgiram após Adão e Eva se deram através de relações incestuosas entre membros da família, como irmãos, tios e sobrinhas, primos, etc. No início, Deus não criou um grupo grande de indivíduos para evitar essas relações. A história da humanidade começou com um casal, evoluindo para uma família e depois formando tribos, cidades e comunidades. As regras sociais, morais e até mesmo as leis surgiram das relações sociais, pois Deus não impôs regras aos homens, que estabeleceram suas próprias leis baseadas no que entendiam ser certo e errado. No início da história do homem, não haviam leis escritas, e as regras sociais surgiram das interações entre os indivíduos. Muitas dessas regras foram validadas por Deus, como quando ele providenciou túnicas de pele para Adão e Eva, ao perceberem que estavam nus. Gênesis 3, versículo 21. As relações entre familiares na época eram funcionais, visando a propagação da espécie e a preservação da descendência, ao contrário do viés emocional que fundamenta o casamento e as relações sexuais na sociedade contemporânea. Com a evolução das culturas, a humanidade passou a proibir e condenar o incesto. A lei dada ao povo de Israel posteriormente vedou aos hebreus as relações incestuosas. Levítico 18, versículo 6. Levítico 20, versículo 12. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo recriminou um cristão da cidade de Corinto por ter coabitado com a esposa de seu próprio pai. 1 Coríntios 5, versículos 1 a 5. Sendo assim, a decisão das filhas de Ló e o nascimento dos moabitas e amonitas, a história continua com esses povos se desenvolvendo ao longo dos anos. Assim, mesmo diante das circunstâncias controversas de sua origem, os moabitas e amonitas contribuíram significativamente para a história do povo de Deus, mostrando que ele é capaz de usar até mesmo situações difíceis para cumprir seus propósitos e planos.